Então vamos lá, vamos iniciar o curso agora de vez, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, que esse aqui é um primeiro encontro de 6 aulas. Então são 6 quintas-feiras sequenciais. Eu não sei se tem feriado, acredito que não. Mas se tiver algum feriadinho, a gente tem que pular. E aí depois na aula sequencial a gente faz, tá bom? Todo mundo de acordo? Agora um último posicionamento. Vamos tentar, para dar fluência no curso, vamos fazer o seguinte. A gente chega, eu desenvolvo uma determinada parte do tema, quando eu terminar, aí eu abro para perguntas, porque senão elas são ininterruptas e não dão fluência para tudo que a gente tem para falar aqui. Todo mundo de acordo também? Então quando eu chegar, quem quer fazer uma pergunta? Aí você chega e você faz o questionamento. Pode ser? Todo mundo de acordo? Então tá bom, então vamos embora. Por que eu coloquei o nome desse curso de numerologia quântica? Porque eu não gosto de ficar seguindo somente uma linha de conhecimento. Que essas são normalmente as 3 correntes mais famosas da numerologia. Que é a pitagórica, que eu já vou explicar para vocês, que essa eu me baseio mais. Também a cabalística, só que eu gosto de trabalhar de uma outra forma. E o que as pessoas chamam de numerologia kármica, que na verdade através de outros desdobramentos, que é a minha visão, que a gente vai fazer na sequência Fibonacci, aí a gente começa a entender realmente energias que nos carregam. Começando por essa aqui, a numerologia kármica. A gente precisa entender o que é o conceito de karma. Karma, o que é karma? É carregamento e descarregamento de energia. E isso ocorre a cada segundo da nossa vida, isso ocorre. Então quando a gente coloca karma, a gente já pensa em vidas passadas, etc. Existe uma técnica que eu vou dar para vocês, que de repente se você perceber que dá uma fluência em relação às suas interpretações, utilize. Mas eu acredito que a sequência kármica ela pertence ao lado ininterrupto da nossa vida. O que seria isso? Quer ver um exemplo? De repente uma pessoa passa na atualidade uma dificuldade, um desafio qualquer, seja relacionamento, financeiro, saúde. Aí ela fala, nossa, eu estou assim por causa da minha vida passada. Vocês acham que isso tem tanto sentido assim? Tudo que a gente passa hoje é relativo a, desculpem, energias de uma vida anterior? Negativo. Se nós colocarmos pesos na balança, nós podemos dizer que a gente carrega, é a minha visão, uns 30% ou menos de energias de uma vida anterior e 70% é da nossa vida atual. Porque senão não seria justo, as vidas seriam só descarregamentos kármicos. Pensem nisso. A gente não teria oportunidade de viver e criar coisas novas. Então, na verdade, a energia oriunda de uma vida anterior, ela não supera, acho que acredito eu, veja bem, é a minha visão, no máximo 30% e às vezes muito menos do que realmente as pessoas falam por aí. Então eu vou passar para vocês em relação ao que o povo fala da astrologia kármica, mas eu prefiro utilizar essa sequência como uma energia ininterrupta, quer ver? Quando nós trabalharmos essa sequência Fibonacci, que ela é numerológica, vocês vão aprender isso possivelmente na próxima aula já, vocês vão compreender que toda a situação que a gente vive no momento, existe um número anterior que causou isso. Então você teria um número causador de uma realidade que você vive no momento, e você tem um número que tira você dessa situação. E tudo está nessa proporção, ou número de ouro da sequência Fibonacci, que você vai fazer com os seus dados pessoais. Vai ser uma viagem e tanto. Como é numerologia, vocês têm que ter um pequeno conhecimento de matemática. É óbvio isso, né? Tem que saber fazer uma sominha, uma redução, etc. Mas não se preocupe que não vai existir vírgulas, nem raiz quadrada, nada. Então, tranquilo. Então vai ser aquela continha bem básica. 10 mais 5, deu 15. 15 mais 6, deu 21. Vai ser uma coisa extremamente simples. Mas tem que saber, essa é a coisa básica. Você tem dificuldade, traz uma calculadora na próxima aula. Aí você faz a soma ou a subtração na boa.
Então essa é a astrologia kármica. Eu aprecio mais essa aqui, a pitagórica, porque Pitágoras foi um dos grandes gênios, né, da humanidade. Ele estava num momento, quando ele estava ali na Grécia, a Grécia, no momento dos grandes pensadores, os filósofos que ali se encontravam, eles estavam em correspondência com a energia de um novo contexto evolutivo. Não deu certo no sentido de firmamento, mas eles representavam de uma forma maravilhosa isso. E Pitágoras foi um grande mestre. Você pode até dizer, existem pessoas que colocam assim, e eu concordo, ele foi um avatar parcial projetado ali na Grécia. E ele utilizava a linguagem da numerologia. Daí que surge as vibrações, né, do 1 ao 9, que era aqui que Pitágoras se baseava. O 10 você já retorna para o 1. Vocês vão ver que uma coisa que vocês vão aprender logo de cara chama-se adição e subtração teosófica. Adição e subtração teosófica. Então nós vamos falar dessas energias no sentido da gente entender todo o potencial que existe num número. Um exemplo, quer ver? Se você pegar o número 3, eu vou explicar isso melhor, mas eu estou só dando uma aquecidinha em vocês. Se você pegar o número 3, se você utilizar a adição teosófica, que número que é a essência evolutiva dele? É o 1. Antes de chegar no 3, ele não foi o 1. Então o 1 mais o 2 mais o 3. Então o 3 traz, numa essência de desdobramento de consciência, o potencial do número 6. Então o número 6, no sentido quântico, ele trabalha a energia do 3. Um exemplo 2, vamos ver se vocês aprenderam. Qual é o número 2 na adição teosófica? Qual o valor dele? 3. 3? Porque antes dele ser o 2, ele traz o potencial do 1 dentro dele. Então, para ele ter um desdobramento, ele tem a energia do 3. Não se preocupem que eu só estou apresentando isso para vocês. Assim como também, esse todo mundo faz. Essa aqui poucas pessoas fazem, que é a adição. A subtração é o seguinte, de repente você pega o 18, você quer saber um número de essência, você faz a redução. É o 1 mais o 8, que dá o 9. Então o 18 traz o potencial do 9. Então vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito em cima dessas energias. Que é a adição, a palavra correta aqui é redução. E a redução teosófica. A adição e redução teosófica. Aí que vem o termo quântico que eu gosto de utilizar. Através de um número, nós vamos fazer vários desdobramentos para entender as energias que estão presentes nele. Quer ver um número, que é um número importantíssimo ligado a todos aqui, é a idade que você está agora. Ela nunca vai se repetir. Nunca. Ela tem a duração de um ano, que é a renovação solar. Querido, se você hoje está com 40 anos, daqui a pouco você está com 41, você vai ter 40 de novo? Nunca. Então você tem um número ligado à sua idade, que está ligado à regência do Sol, que eu vou explicar para vocês direitinho o que representa. Mas o importante, que vai ser o enfoque da aula de hoje, é você entender a energia do 1 ao 9, o que ela representa. Aí vocês vão começar a fazer as contas e começar a conhecer os números, vamos chamá-los de números raízes, que fazem parte da sua energia pessoal. E em cima desses números raízes, vocês fazem os desdobramentos. Aí você começa a entender tudo. Aí você começa a entender. Quer ver um exemplo? Como tudo é quantificado no universo, que foi o primeiro tópico que eu coloquei aqui, tudo tem quantidade. Tudo. O ciclo que você passou, uma determinada experiência. De repente, eu fiquei casada, a maioria é mulher, então eu vou colocar no feminino, tá, gente? Os homens que sempre são menos... Quantos tem hoje aqui? 1, 2 e 3, no meio de umas 20 mulheres. Então, quando eu falar elas, vocês entendem, né? Então, um exemplo. Você, de repente, foi casada. Quem já separou aqui? Quem já separou aqui? Você sabe o tempo que você ficou casado ou não? Você esqueceu já? Sabe ou não sabe? Não esqueceram?
Anos, não lembra nem anos. Eu fiquei casada acho que 5 anos, 4 anos. Não sabem isso? Esse ciclo representou o carregamento da sua energia e o descarregamento dele. E é uma energia o quê? Ligada ao seu passado, que te trouxe uma experiência. E essa energia é correspondente ao quê? A um número, que depois de todo o desdobramento você entende as experiências que você passou. Estão começando a entender como vai ser o curso aqui? Então vai ser uma loucura na abstração, mas vocês vão ver que tudo traz um fundamento. Quer ver um outro exemplo? Do 1 ao 9 existe a ligação com um planeta segundo a Kabbalah. Então a gente pode colocar a numerologia cabalística. Eu vou passar tudo isso para vocês, mas quer ver um exemplo? Uma pessoa 1 e uma pessoa 8 trazem um pouquinho da energia de todos os planetas. Você pode dizer que são pessoas síntese. Elas trazem toda a energia de todos os 7 planetas. Já uma pessoa 2 traz a energia do planeta Marte nessa vida. Uma pessoa 3, a energia do Sol. Uma pessoa 4 traz a energia de Vênus. Uma pessoa 5 veio para conectar um potencial superior. Não existe planeta para a pessoa 5. Uma pessoa 6 é uma pessoa ligada a Saturno. 7, Júpiter. E por fim, a energia do 8 representa a síntese assim comum. E uma pessoa 9 é uma pessoa que veio fazer muitos resgates do passado, que são pessoas regidas pela Lua. Então vocês vão, e eu vou provar tudo isso para vocês, na Kabbalah, em números, etc. E com isso vocês vão ver o potencial de energia que existe aí. Mas primeiro, eu preciso apresentar para vocês entenderem tudo que nós vamos fazer. Voltando para essa parte aqui, ó. Na numerologia cabalística, as letras ligadas ao nome de vocês possuem um valor diferenciado. Porque na pitagórica é sequencial. O A tem valor de 1, o B 2, C 3, B 4. Então você pega o nosso alfabeto, não se preocupe que depois a gente vai fazer tudo junto aqui, e eu passo as tabelinhas depois para vocês, é tudo por e-mail, é tranquilo, né? Aí vocês vão ver que existe um sequencial, mas esse é o valor da pitagórica. Quando você trabalha a cabalística, que está mais ligado a resgates de energia, a sequência dos valores numéricos é outra. Não existe o 11, o 12, o 13, é assim. Você vai até o 10, depois do 10, você conta tudo em dezenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, até que você chega a um potencial de centenas. Então vocês vão perceber que de acordo com o que você busca, você vai utilizar uma técnica específica. Então por isso que eu dei o nome aqui de numerologia quântica, porque nós vamos pegar e vamos beber da fonte das numerologias existentes, que eu vou passar para vocês, e junto delas a gente vai colocar mais conhecimentos, e eu vou mostrar técnicas que eu desenvolvi que são fantásticas e vocês vão poder comprovar que realmente elas são eficazes. Então você vai poder fazer também, com essa quântica, projeções para o futuro. Porque tudo é quantificado também. Como assim quantificado? Você tem um número pessoal, você vai descobrir vários hoje, não vai ser um só. Você vai descobrir vários ligados a você. Junto com essa energia, o que você vai poder fazer também? Se você tem alguma coisa que você vai projetar para o futuro, esse futuro também não tem um número que o representa. Quer ver um exemplo? Você vai viajar em dezembro. Dezembro tem um número que representa ele? Tem ou não tem? 12. Tudo tem números. Então a energia do 12 faz parte da sua numerologia. Então junto da sua força pessoal, mais a energia do 12, você faz todos os desdobramentos para você compreender as tendências que envolvem o número 12, que é o mês que você tem um acontecimento. Eu falei de um mês. De repente você tem um projeto para esse ano. Esse ano não tem um número? Qual o número desse ano? 2016. Mas como é um número muito grande, o que você vai fazer? Você vai utilizar a técnica da redução para entender a energia que está presente nele. É um ano 9. Nós estamos no ano 9.
Então, para você descobrir a sua energia pessoal, você vai adicionar os vários números que você vai descobrir ligado a você, e com isso você acrescenta o 9. Então, você entende a energia do ano. Aí você fala, pô, mas você está falando de ano, mês? Ok, eu falo de dia. Hoje não tem um número? Tem ou não tem um número que representa o dia? Que dia é hoje? Está vendo como tudo é número? Amanhã, que dia que é amanhã? 4. Então você pode fazer uma projeção para o número 4 de amanhã, junto com seus números pessoais, que você vai descobrir vários ligados ao que você busca e almeja. Aí você sabe o que te espera o dia de amanhã no sentido numerológico. Aí no dia de amanhã, não pode surgir alguma coisa que você tem que fazer? Quer ver um exemplo? Vamos supor que você tem um chefe. Aí seu chefe fala assim para você, hoje eu quero marcar uma reunião com você, tá bom? Aí o que você vai falar? Ok. Aí o que você vai perguntar para ele? O que você vai perguntar para ele? Para, vamos pensar. Sobre o quê? Ok, ele falou, eu vou falar com você sobre aumento de salário. Ótimo, beleza. Mas está faltando um dado aí. Qual é o dado? Que horário que vai ser a nossa reunião? Eu vou marcar esse horário com você à tarde. Beleza. Aí como você é um numerólogo ou numeróloga, experiente, que conhece os mistérios das energias dos números, você vai fazer o quê? Bom, deixa eu ver, se eu fizer a reunião com ele às 13 horas, mais o meu número pessoal, a energia é X. Se eu fizer às 14 horas, eu percebo que a energia é outra. Então eu vou inventar alguma coisa que eu estou enrolado, logo depois do almoço falo, chefe, às 14 horas, tá bom? Então você comanda. Não é facinho fazer isso? Para pensar. Aí chega às 14 horas, não deu. Ele falou, guarda um minutinho aí. Chegou nas 15 horas, e aí? O que você tem que saber? Qual é a energia que está presente? Porque você sabendo qual é o número que está regendo a situação, esse número te dá um posicionamento. Te dá um posicionamento. Então, quando você tem uma hipótese solta, vamos supor, ele marcou à tarde, só que ele falou que vai me chamar quando ele tiver tempo, e eu estou ali na mesinha. Então, deixa eu ver se ele vai me chamar às 13, essa energia. Se ele me chamar às 14, essa energia. Se ele me chamar às 15, essa energia. Se ele... Deu para entender? Vocês estão compreendendo como que vocês vão fazer? E todos os números, isso que Pitágoras falava muito. Não existe essa coisa de número bom e número ruim. Todos os números carregam energias fluentes e todos os números carregam energias desafiadoras. Então não existe número bom e número ruim. Então a gente vai trabalhar sempre o lado dos dois. Só um exemplinho. O número 1 é típico das pessoas que são líderes, que tomam iniciativa, que vão para cima, mas ao mesmo tempo podem ser ditadores, afobados, ansiosos, primeiro fazem, depois vão olhar o resultado. Então, todos os números carregam uma polaridade. E você compreendendo a polaridade, quando você está envolvido numa situação, você só tem que observar para que tipo de caminho a energia está se direcionando. Aí você tem condições de tomar determinados posicionamentos para transmutar a energia. E em relação ao passado, eu já comentei com vocês. Você só tem que determinar o momento que ocorreu o ciclo, a energia, etc., para que você transmute isso em consciência hoje para a sua vida ir adiante. Entenderam isso aqui, gente? Esses 3 caminhos aqui que eu coloquei para vocês e o porquê que eu coloquei quântico no sentido de vários desdobramentos, possibilidades que nós vamos conversar. Todo mundo entendeu isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá? Ninguém? Que bom, é sinal que entenderam tudo. Não, então vamos lá, vamos seguir então. Vamos colocar a apostilinha aqui só para eu passar algumas definições para vocês. Está pequenininho, né? Mas eu vou ler para vocês. A história atualizada mais conhecida. A numerologia, ela sempre foi incorporada, como eu falei para vocês, em várias tradições e culturas. Você pega isso nos Vedas, dos hindus, ali tudo é baseado em numerologia, versículos, capítulos, etc. Tudo tem números. Os chineses, os babilônios,
os caldeus, o Egito, os próprios hebreus, na própria Cabalá deles, né? E o Pitágoras com a Grécia, né? Hoje, a numerologia moderna, minha visão, ela precisa ser revista. Por que ela precisa ser revista? Porque a humanidade se transformou. Então, se a gente ficar muito preso numa tradição, sem arriscar a criação do novo, a gente começa a ficar meio limitado. Então, daí que vem o termo que eu coloquei nesse curso. Quântico. Alguém já ouviu falar em numerologia quântica aqui? Existe já esse termo? Se existe, eu estou copiando de forma inconsciente, porque eu nunca ouvi. Então, o que eu vou querer dar para vocês aqui? Um upgrade ou uma atualização em todos esses pontos. Tá ok, gente? Tudo bem? Beleza pura? Então agora eu vou fechar aqui, vou desviar, vai fazer um barulhinho aqui no pendrive aqui. Nós vamos falar um pouco da energia dos números do 1 ao 9. Vamos entender isso. A energia do 1 ao 9. Primeira coisa que nós precisamos compreender. O que é? Que o 9, ele representa, do 1 ao 9, um padrão de energia e consciência, um padrão de energia e consciência, hermético ou fechado. Por que fechado? Eles são os únicos números que possuem um dígito. Todo e qualquer número que for criado depois do 9, ele já é existente. Vocês concordam comigo? Se você passar do 9, você vai cair no 10. Já não existe o 1 e o 0? Sim ou não? Se você cair no 11, já não existe o 1 que está sendo colocado duas vezes, então existe um pacote de energia ou uma consciência que nós podemos dizer que ela é hermética. E eu vou explicar para vocês por que é utilizado esse padrão do 9. Muito interessante. Prestem atenção aqui, que isso já vai dar um caminho daqui a pouco para vocês refletirem como você tem uma conquista realmente espiritual com o número que der para você. Uma conquista realmente espiritual. Quer ver como é simples? Se nós falamos de Deus, é um conceito um pouco filosófico, mas vocês vão ver como é interessante. Se nós falamos de Deus, ou se você preferir, o arquiteto do universo, como dizem os maçons, Deus, ele é sempre uma trindade. Trindade. Ele é causa, lei, efeito, ele é pai, mãe e filho. Ele representa o espírito, a alma e o corpo. Por isso que na maçonaria, em várias sociedades iniciáticas, você tem esse símbolo aqui que o representa. Todo mundo já viu o olho trino? Tem gente que fala que, olha, o símbolo do diabo. Isso é bobagem, não sabe nem o que estão falando. Porque se você pegar Trindade, quer ver? Quem aqui já foi, ou é cristão? Vai, vamos lá, gente. Olha, quando você passa na frente da igreja, que símbolo que você faz? Da cruz. Que número que é? Tudo tem números. Presta atenção que isso é uma chave para você entender. A cruz, que número que ela representa? 4, 3, são 4, cruz. 4 pontos. Então existe um quadrado. Quantas consciências você saúda com a sua voz? Em nome do? 3. Então, na verdade, você está trabalhando uma realidade que representa o 7 evolutivo. Vocês já pararam para pensar nisso? A cruz, quer ver um exemplo? A cruz, ela representa o universo manifestado. O universo manifestado. Quer ver como eu vou provar isso para vocês, ligado ao 4 aqui embaixo? Quantos são os elementos hoje? 4. Terra, água, fogo e ar. Quantos são os reinos? 4. Mineral, vegetal, animal, luminal. Quantas são as fases da Lua?
Quantas são as estações ligadas ao Sol no ano? 4. Vocês percebem que tudo está subordinado a 4, porque representa a realidade do universo manifestado. Mas, para que a evolução aconteça, o grande arquiteto do universo, ele resolveu trabalhar o padrão do 7. Então, se você já tem 4 realidades manifestadas, quanto falta para fechar o 7? 3. Então, 3 representa o universo imanifestado, ou o que nós chamamos de espírito. A grande conquista da numerologia é trabalhar isso aqui. Essa é a base e a raiz de toda a numerologia pitagórica. Então eu vou repetir o conhecimento para todo mundo pegar. Presta atenção de novo que é simples. O grande arquiteto do universo, ou Deus, ele resolveu fazer 7 etapas evolutivas para terminar tudo o que representa o mineralzinho do primeiro dia se tornando Deus no final. E eu provo isso para vocês. Música. Quantas são as possibilidades de tons sem os acidentes musicais? Quantas são as notas? 7. É a força do verbo. Se você pegar o arco-íris, que são as cores formadas pela energia masculina e feminina, qual é a energia masculina? O fogo, os raios solares, e a água, que representa a energia feminina. Juntou os dois, não veio o arco-íris? Quantas são as cores? 7. Então tudo está hermeticamente fechado no 7. Agora que vem a chave. Vocês vão até entender o trabalho de grandes seres. Então nós temos 4 realidades já manifestadas e 3 em potencial. Então essa realidade do espírito você pode chamar de potencialidades. Maravilha! Quantos apóstolos tinha Cristo? Por que 12? Por que 12? 12 signos, que mais? Dá para ir mais longe. Pensa. Por que ele escolheu 12? Buda tinha 12 também. Krishna tinha 12. Todos esses grandes seres tinham 12. Olha a sacada. Vocês vão entender o 9 agora também como força. Presta atenção que é bem legal. Aqui não é o universo manifestado? Terra, água, fogo, ar, mineral, vegetal, animal, hominal, verão, outono, inverno, primavera. Deus não é uma trindade? Ele não é uma trindade? Se você for na Índia, como que eles chamam essa trindade? Brahma, Vishnu e Shiva. Já ouviram falar nisso? Se você for no Egito, qual é a trindade deles? Osíris, Ísis e Horus. Tudo é uma trindade. Para os cristãos, o que é? Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é uma trindade. Se Deus é uma trindade, ele está sempre presente em tudo. Então você tem 3 realidades aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Então o 4, na verdade, se ele recebe energia de Deus como uma energia trina, ele soma, ele dá que valor? 12. Então por isso que todos os grandes seres, quer ver um exemplo? Cristo vem para a Terra. Ele precisa trabalhar aqui. Então no sentido numerológico, para ele trabalhar com todos os elementos, que era como ele processava os milagres dele, ele precisava juntar que valor? 12. 12 energias. Daí que você entende, quer ver esse símbolo aqui do 12 agora? Eu vou colocar ele em um desenho diferente aqui, ó. Você está olhando ele por cima. Vocês já viram isso aqui, ó? Quem já viu isso aqui? O que eu desenhei? Uma pirâmide. O que a pirâmide é? A pirâmide representa a força do 12. São 4 triângulos. Por isso que as civilizações antigas, em comunhão com todas as hierarquias que estavam aqui, construíram pirâmides para trabalhar a energia do 12. Agora é que está a sacada. Presta atenção. Se ele é trino aqui no mundo imanifestado, ele é trino aqui também no mundo imanifestado. Então existe aqui no triângulo também o quê? 3 energias aqui, 3 energias aqui e 3 energias aqui. Agora soma-se, aqui tem 12, qual é a potencialidade aqui de cima da energia espiritual? Qual é? Entender a força do 9 agora como uma força causal, vamos dizer assim? Então aqui você tem o 9.
Agora, você não pode dizer que essas 7 forças, elas se sintetizam em Deus, se são 7 que representaria o Uno, nem vamos colocar ele como uma trindade. Quanto que é 12 mais 9? Essa é fácil, hein? Se você não conseguir fazer essa, eu recomendo que você desista do curso. Quanto que é 12 mais 9? 21 mais o próprio Deus. Que número que nós chegamos? 22. Por isso que os pitagóricos falavam que o 22 é um número extremamente sagrado. Se você pegar o tarô, os arcanos ou os mistérios maiores, são 22. Se você pegar as letras, nós vamos trabalhar tudo isso aqui, hein? Você vai ver que vai ter arcanos ligados ao seu nome, arcanos ligados à sua idade, arcanos ligados à sua data de nascimento, assim como letras hebraicas ligadas ao seu nome. Quantas são as letras hebraicas? 22 letras hebraicas. Então o 22 traz todo esse potencial. Mas qual é a chave? A chave é você entender o 9 aqui. Ó. Opa! Representam estados de consciência que já traz na minha visão, a potencialidade de você entender o seu número pessoal que você vai descobrir hoje nesse triângulo aqui, ó. Neste triângulo que está aqui. Vamos lá. Vamos ramificar esse 9 aqui, ó. Na pontinha do triângulo aqui você tem a energia do 1, do 2 e do 3. Estão conseguindo enxergar aí no fundo, gente? Então, tá beleza? Se aqui você tem a energia do 1, do 2 e do 3, aqui você vai ter a energia de quem? Do 4, do 5 e do 6. E para fechar o pacotão hermético aqui vai ter a energia de quem aqui? Do 7, do 8 e do 9. Então aqui existem estados de consciência que o seu número pessoal já liga. Então vamos colocar isso mais bonitinho aqui para todo mundo copiar. Para todo mundo copiar. Então você tem a energia do 1, do 2 e do 3 como a ponta do triângulo. Você tem a energia do 4, do 5 e do 6 como essa outra parte do triângulo. Vou transformar tudo em estado de consciência. E por fim você tem a energia do 7, do 8 e do 9 para essa parte baixa aqui. Agora, quer ver vocês entenderem isso de uma outra forma? Vamos juntos aqui, daqui a pouco eu abro para perguntas. Se você pegar o triângulo e você pegar o quadrado, eu vou colocar aqui como estados de consciência. Aqui embaixo, na ponta do triângulo, você tem a energia do mundo físico. Dividindo o quadrado, junto com o mundo físico, você tem um mundo vital, que é o mundo da energia. Depois, por fim, aqui em cima, você tem a energia do mundo emocional. E aqui, por fim, você tem a energia do mundo mental. Esse é o ser humano, projetado no 12. Então, o ser humano, quando ele nasce, ele já traz agregado nele esses 3 estados de consciência. Quer ver como é fácil? Pega uma criança, está com 2, 3 anos, para ficar fácil. Ela tem um corpo físico? Ou não? Você tem um fantasma em casa e não sabia. Ela tem ou não tem um corpo físico? Esse corpo físico dela não tem uma energia? Que é a saúde, a vitalidade dela? Essa criança não tem sentimentos e emoções? Essa criança não pensa do jeitinho dela, mas ela não pensa? Nós somos assim. Agora vamos entender essa potencialidade aqui que eu vou jogar nesses números. Aqui, ó, que aqui você poderia dizer é um primeiro momento, aqui um segundo, aqui um terceiro, aqui um quarto. Aqui nessa parte do triângulo você tem um quinto momento, um sexto momento e o sétimo momento. As pessoas ligadas a essa força aqui do 7, do 8 e do 9 são pessoas que atingem o potencial espiritual através dessa palavra aqui, ó, ideia. Qual a diferença da ideia da energia mental?
Vamos ver quem fala isso para mim. Qual a diferença? Eu sempre faço a coisa clássica, quer ver? Quer ver como vocês vão entender? Eu não sou nenhum bom desenhista, já fui. Mas hoje eu não sou mais. Quem é esse cara aqui? Cebolinha. Quem é? Cebolinha. Até que meu desenho não está tão ruim. O Cebolinha usando a mente dele. Quero o Sansão. Quem é o Sansão? O coelho da Mônica. Pelo menos uma pessoa aqui conhece Maurício de Souza. Olha aqui, ó. O que ele está fazendo? Ele está trabalhando só a energia mental dele, o pensamento dele. Eu quero um Sansão. Aí o que ele faz quando junta o Cascão com ele? O que ele faz? O que ele começa a fazer? O plano, ó. O plano. Como é que a gente vai conseguir pegar o Sansão? De repente, a mente dele aqui, ó, tem isso aqui. Acho que todo mundo já viu já pelo menos já viu esse gibi, né, Ronaldo? Olha aqui agora o Cebolinha, ó. O que ele teve agora? O que ele teve? Uma ideia luminosa. É a função das pessoas que estiverem associadas a esses padrões de números. 7, 8 e 9. Então, as pessoas que tiverem esses números ligados, quando você quiser uma solução ligados a ele, a solução vem sempre através da ideia. A ideia é um princípio espiritual. Isso é chamado de mente abstrata. Porque a ideia só vem com abstrações. Não é possível que todos os presentes aqui nunca tiveram uma boa ideia na vida. Alguém já teve uma boa ideia aqui? Por menor que seja, assim. Nossa, como eu não pensei nisso. Uau, olha a luz que veio para mim. Por isso que falam que o triângulo corresponde à iluminação. E esses números trazem essa raiz. Então, o 7, o 8 e o 9 representam o potencial da ideia, mente luminosa. Você já pensou se você fosse só ideia, ininterruptamente? Ideia, 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 ideia. Você não precisava raciocinar. Quem pensa assim? Os anjos. Os anjos possuem esse tipo de mente. Então, nesse momento atual, inicial do curso, eu quero que vocês guardem isso. 7, 8 e 9 traz o padrão da ideia como solução ou conexão para a energia deles quando eles aparecerem para vocês. Entenderam isso? Agora esse vai ser mais fácil. Esse sexto momento aqui, que está associado aos números 4, 5 e 6, esse aqui nem tem muito o que explicar, quer ver? Todo mundo já sabe, representa a intuição. São números que, como padrão do desenvolvimento espiritual, você tem que trabalhar a intuição. O que é intuição? Vamos lá. Quer ver como vocês sabem medir ela facinho? O que é intuição para vocês? Não é nada? Uma percepção, o que mais? Fala para mim. O que é intuição? Gente, qualquer coisa. Vocês não falam que é intuição. Falem para mim. Quer ver como eu vou colocar ela de uma forma bem simples para vocês? Toda vez que você escolhe, você está utilizando a sua intuição. A voz interior que fala com você. Então a intuição, a principal forma de você medir como ela está em você é os acertos nas escolhas. Quer ver como todo mundo aqui utiliza a intuição? Acertos nas escolhas. Alguém já foi aqui em supermercado fazer compra? Sim. Já foram? Se nem vocês nunca fizeram. Aí quando você chega ali na prateleira, normalmente você está afim de um produto, não tem vários? Tem ou não tem vários? Ou é só uma marca? Às vezes o mercado é filho da mãe, né? Mas normalmente precisa ter uma opção, não tem que ter uma opção? Sim. Esquece a história de preço. Esquece a história de preço. Se você não conhece os produtos que estão ali, você compra como? Ah, esse aqui tem a não sei o que, não sei o que. Ah, e esse tem o sei lá o que, não sei o que. Como é que você escolhe? Fala para mim. Embalagem.
querendo ou não, você está utilizando a sua intuição. Vou dar um outro exemplo. Você está na balada, as meninas. Tem o Joãozinho e o Pedrinho. Os dois são bonitinhos. Os dois estão dando mole para mim. Mas você vai conseguir ficar com os dois? O que você vai ter que fazer? Fala para mim. Escolher! Escolher. Quer ver um outro exemplo? Tudo isso que eu estou falando para vocês é intuição. Quando você decide, você utilizou a sua intuição. Vou dar um outro exemplo. Quero fazer uma viagem esse ano. Vou passear. Tudo bem. Você não sabe. O que você vai fazer? E você vai ter as suas férias. O que você vai fazer? Fala para mim. Fala para mim. Responde, gente. Vocês vão escolher algum lugar. E você já foi lá e tem... Você vai pegar. Você vai falar assim, puxa vida, eu tenho esse aqui, esse aqui, esse aqui. Para onde que eu vou? O que será que eu faço? Você está utilizando a sua intuição. Então guarde isso. As pessoas que estiverem associadas ao número 4, ao número 5 e ao número 6, são pessoas que têm que aprender através das escolhas. Isso é intuição. Então, através das suas escolhas, você trabalha o acesso a essa energia espiritual que está aqui. Eu estou dando a energia espiritual. Daqui a pouco vai virar pão, queijo, bacalhau, Semana Santa. Não se preocupa. Mas primeiro vamos dar dessa forma. Vocês estão entendendo? E agora, esses aqui, esses aqui vieram para trabalhar a iluminação plena. A iluminação plena. Aí você fala, nossa, então eu vou me tornar um Buda? Meu Deus, uma Maria? É isso que eu vou me tornar? Esquece. A iluminação plena, o que ela representa? A escolha de um caminho espiritual condizente à sua evolução, e com ele você caminha para frente. Todas as pessoas que vieram com esses 3 números aqui como estigma, vieram nessa reencarnação para achar um caminho que realmente conecta ela a Deus. Sabe o que nós chamamos isso? De religião. Religião, caminhos espirituais. E quer ver a dica para quem for 1, 2 e 3? Você pode já até ter saído, mas que esse caminho espiritual se apresentou para você, ele já se apresentou. Se você não foi, o problema é de quem? Do Cebolinha? De quem que é o problema? Agora você falou que eu entendi aqui. Que número que eu estou hoje? Vou dar a energia do ano para você saber como você desenvolve isso aqui. Pega a idade de vocês e reduz para um dígito. Newton Schultz está com 51 anos. Qual é o número que rege o Newton Schultz nesse ano? 5 mais 1, 6. Então o Newton Schultz olha aqui, opa, esse é um ano que a intuição no sentido numerológico é o caminho para eu evoluir bastante. Brincar com vocês, a idade de vocês, fala para mim, o que deu aqui? Fala para mim aqui, o que deu? 9. A ideia, aprender a ter... Quer ver? Eu vou transformar em palavras mais fáceis. Aqui eu já dei uma palavra fácil. Escolha. Aprender a escolher. A ideia, aprender a ser criativo e arriscar. Isso é desenvolver uma ideia. Aprender a ser criativo. Você não pode nesse ano ser igual. Vocês estão percebendo que vocês já estão fazendo numerologia? Vocês não perceberam ainda? Já estão fazendo numerologia. Aqui é a iluminação plena. O caminho espiritual que você escolheu, que você está esse ano, está realmente fazendo você evoluir? Ou ele está te enrolando? Ele está fazendo você cair em curso de quinta-feira à noite e deveria estar lá. E agora? Quem é que vai ser o definidor para falar que a coisa está fluindo ou não? Quem? Óbvio, né? A própria pessoa. Agora eu vou dar a sombra disso aqui, ó. Vou dar a sombra desses 3 passos aqui, para você medir o seu ciclo solar, que é o seu ano de aniversário, que você só muda para um outro número quando? Quando você faz aniversário.
Nem isso vocês sabem? Quando você tem, eu estou com 51 há uns 4 anos. É uma boa forma de enrolar alguém assim. E aí, uma pessoa de 55 anos, né? Mulher faz isso, né? Então, vamos lá. Preste atenção na sombra agora aqui. As pessoas 7, 8 e 9 são cópias, são comandados, aceitam todas as energias de fora e não cria nada. Você é um conduzido. Você é uma embalagem de todas as energias exteriores em relação à sua vida. Você é tudo menos você. Você é uma cópia, parado, você não cria, você não tem ideias, sua mente é tacanha, parada, você não desenvolve um mental superior, não coloca informações para chacoalhar a sua cabeça. Entendeu a sombra? Aquela pessoa que você chega na casa dela, ela está ali com o controle remoto, a boca aberta e o olho parado. Já viram gente assim? Adivinha como ela vai estar no dia seguinte? Adivinha? Ela quer aumento no trabalho, mas ela nunca demonstra que ela está melhor. Ela é sempre aquela mesma coisa, etc. Pensem nisso. Inove. Então são aquelas pessoas paradas, estagnadas, que não se reciclam. Essa é a sombra disso aqui, ó. Se você está nisso aqui, se liga. Se liga que você está fazendo o afundamento do seu ano em vez da elevação. As pessoas do 4, do 5 e do 6, a intuição. Você já percebeu que nesse ano quase sempre as suas escolhas são erradas? Tudo que você teve que escolher, sempre você seguiu a sua intuição e errou. Sempre errou. Vamos viajar? Vamos. Para onde eu vou? Vou para o Guarujá ou vou para Ilhabela? Vou para o Guarujá. Choveu o final de semana inteiro. Ilhabela ficou um mau sol. Eu vou fazer esse investimento esse ano. Perdeu só dinheiro naquele investimento que fez. A menina da balada, entre o Joãozinho e o Pedrinho, nem lembro se o nome foi esse, optou pelo Pedrinho. O Pedrinho passou a perna nela e o Joãozinho era um cara legal. Então você tem que analisar o sucesso ou o êxito nas suas escolhas. Se sempre dá errado, você está trabalhando a energia contrária do número. Estão compreendendo isso? Que daqui a pouco eu vou dar a energia particular de cada um deles. O exemplo das pessoas 1, 2 e 3, que representa a iluminação plena. Onde que você faz o seu questionamento nesse ano? Você tem que parar para pensar o seguinte: eu percebi que nesse ano eu evoluí bastante, eu cresci, eu aprendi, porque iluminação o que é? Ter ganho de consciência. Então você percebe que nesse ano que você está sendo regido de acordo com a sua idade pelo 1, 2 e 3, você está evoluindo realmente. Você está se religando. Lembra que eu coloquei a palavra religião aqui? Você está se religando de novo à fonte. Você sente a sua evolução a olhos vistos. Iluminação não é você falar assim, me tornei um Buda. Para na frente lá do rio, lá da marginal e fica ali, não vai dar certo. A iluminação agora aqui, no extremo ocidente, é você perceber a sua vida indo para frente. É você perceber que realmente você está evoluindo, independente do monte de sombra que existe por aí. Aonde está a sombra aqui? Você percebe que você não evolui, que você está com as mesmas crenças, com a mesma filosofia de vida e ela não te acrescenta mais nada. Você já percebeu que esse caminho filosófico ou espiritual que você escolheu, ele não te leva mais a lugar nenhum, ele não faz realmente você crescer e se emancipar. Você está vivendo a energia contrária do 1, do 2 e do 3. Caiu a ficha para alguém aqui? Para ninguém? Não valeu a pena então essa explanação? Pelo menos para meditar, né? Você só tem que conhecer sua vida. Você conhece sua vida ou não? Isso não tem como, né? Você tem que saber o que é sua vida, os resultados. Quer ver como você mede isso?
Veja as prioridades que você tem em relação à sua vida. Veja se você está tendo êxito segundo essas energias ou não. Ah, eu não tenho prioridade na vida. Então, caramba, você ia no extra e entrou aqui por engano? Por que você caiu aqui, né? Você sempre tem um propósito. Você sempre tem uma energia. Para fechar, antes de abrir para dúvidas. Quer ver que coisa legal que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu vou dividir esses números como colunas, ó. O 1, o 4 e o 7 é um tipo de energia. O 2, o 5 e o 8, outro tipo de energia. E o 3, o 6 e o 9, outro tipo de energia. Newton Schultz, você vai me pirar. Não, vocês vão ver como tem sentido. Olha aqui. Leis de Newton que não é Schultz, é o Isaac. O 1, o 4 e o 7 representam a energia da causa. Vocês já vão entender como vocês vão fazer a leitura dos 9 números. O 2, o 5 e o 8 representam a energia da lei. E por fim, o 3, o 6 e o 9 representam a energia do causa-lei? Efeito. Muito bom. Quer ver eu provar isso para vocês? Eu vou provar para vocês agora na numerologia que o 1, o 4 e o 7 são uma mesma energia numerológica. Quer ver eu provar isso para vocês? Se eu provar, vocês prometem que vocês vêm nas outras 5 aulas? Eu vou utilizar agora a adição teosófica. O 1 é o 1. Ele não tem mais nenhum outro dígito ligado a ele. Vocês concordam comigo ou não? Ele é 1. Agora o 4. Antes dele ser o 4, quem que ele foi? Ele foi o 1, ele foi o 2, ele foi o 3 e agora ele é o 4. Soma isso aqui para mim. É fácil. Mindinho, furabolo, catapiolho. Soma aí, vai. São não é nome dos dedos? Como é que era? Mindinho. O furabolo qual é? O indicador? Indicador, qual é o catapiolho? O dedão? E os outros? Vai ser difícil fazer o número. Então vamos lá. Quanto que deu aqui, gente? 10. Se você colocar em um dígito, 1. Então o 4 traz a energia do 1. Faz a mesma coisa com o 7. Façam vocês. Já vai treinando aí. A dica é fácil. Se até o 4 deu 10... 4 mais 5, que é o 10, 10 mais 5, 15. 15 mais 6, mais 7, 28. 2 mais 8, 10, volta para o 1. Todos os números, se você fizesse sequencial, sempre vai ser assim. Se você colocar, quer ver, ó, depois do 9, quem que vem? Depois do 9, fala para mim. Quem que vem? Ai, Jesus! Quem fazia numerologia não sabe contar até 10. Depois do 9, quem vem? 10, 11 e 12. O próprio 10 já diz que a energia do 1 está aqui. Depois quem vai vir? Depois 10, 11 e 12, quem que vai vir aqui? 13. Então isso é ininterrupto na matemática. Ó. Então se você fizer o sequencial... Você sabe a energia de qualquer número seguindo essa tabelinha que eu estou dando. Depois você tem o 10, o 11 e o 12. Depois quem que vai vir aqui? O 13, o 14 e o 15. Depois vai vir o 16, 17 e o 18. Isso vai infinitamente. Todos esses que representam a energia da causa... que aqui deu 10, deu 13, deu 16, depois vai vir o 19, 20, 21, depois vai vir o 22 que fecha. Todos eles, se você somar do jeito que eu expliquei, 1 mais 2 mais 3 mais 4, você reduzir em um dígito, vai sempre dar o 1. Então esses são chamados também de números espirituais. Você pode colocar aqui também. Imagina uma pessoa chegar agora, eu atrasei, professor, perdi alguma coisa? Complicado. Então, ó, esses números dessa coluna são números espirituais, ou números ligados ao espírito.
Vocês já vão entender como que vocês vão fazer a leitura aqui. Vocês vão ver que rico que é isso. Todos os números dessa coluna do meio aqui são os números ligados à alma. E todos os números ligados a essa última coluna aqui são os números do corpo. Porque tudo começa com a energia espiritual. Depois vem a energia da alma e, por fim, depois a energia do corpo. Então, agora que você começa a fazer a leitura da diferenciação, lembra que esses aqui representam a ideia? Essa linha representa a ideia. Essa linha aqui representa quem? A intuição. E essa linha aqui representa o quê? Isso, agora olha que legal. O 1 é a iluminação, mas é a iluminação que é atingida através da causa. O 2 é a iluminação, mas é a iluminação atingida através da alma ou da lei. E o último aqui é a iluminação como corpo ou como efeito. Então você começa a entender a linguagem dos números de uma forma diferente. Posso apagar isso aqui e ajeitar bonitinho agora isso aqui? Posso? Posso? Mas vocês estão indo juntos comigo? Estão indo juntos ou não? Tá difícil? Tá tendo que contar até 9 só. Vocês não viram nada. Quando começar a desdobrar aqui, que eu quero ver a cobra fumar, o jacaré tomar caipirinha, e a coisa vai longe. O jacaré tomar caipirinha veio agora, né? Então vamos lá. Vamos colocar isso numa ordem sequencial. Vamos nessa. Agora a gente põe uma ordem bonitinho, direitinho aqui para vocês entenderem. Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar eles mais separados, o 1, o 2 e o 3, depois aqui o 4, o 5 e o 6, e por fim, o 7, o 8 e o 9. Eu paro no 9 porque agora a gente utiliza a redução teosófica. O 10 eu volto para quem? O 11 eu volto para quem? Vocês estão percebendo como os números são interligados numa malha energética? O 12, 1 mais 2? 3. Vocês estão entendendo? Depois você coloca aqui o 13, 1 mais 3. Vocês entenderam por que eu não preciso colocar o sequencial? Basta você reduzir que você cai no hermetismo pitagórico, como estado de consciência. Pegaram isso? Então, aqui, você pode colocar, em vez de falar espírito, alma e corpo, vamos colocar assim, ó, causa, lei e efeito. Perfeito. Então aqui você tem já a energia dividida numa tabelinha como colunas, que eu já vou explicar o que é causa, lei e efeito como trabalho, em cima dos números. E daqui a pouco eu vou começar a desdobrar eles em cima de vocês. Agora a gente separa assim, ó. É uma tabela, ó. Agora é a energia voltada para essa força aqui, ó. Aqui a ideia, aqui a intuição e aqui a iluminação. Ficou mais limpinho agora? Ficou melhor? Vamos continuar aqui do lado para deixar tudo bacaninha. Tudo bacaninha. A ideia. Potencial criativo. Potencial criativo. A intuição. Saber escolher. Vocês vão ver como vocês vão conseguir fazer a análise direitinho agora com a tabelinha mais limpinha. Por fim, iluminação. Evoluir. Evoluir. Progredir. Uma outra palavra aqui pode ser prosperidade. Não no seu sentido puramente material, beleza? Agora vamos colocar a energia da causa aqui. Vocês estão percebendo como que eu estou fazendo a tabelinha? Para ficar fácil aí é só vocês fazerem o cruzamento. Aquela coisa, eu estou 5, então é a energia da lei, que é isso aqui, mais a intuição, que é saber escolher. Deu para entender? Fazer o cruzamento da tabelinha. Causa.
Tomar iniciativa. Tomar iniciativa. Iniciativa. Força. Poder da vontade. Poder da vontade. Deixa eu sair da frente para todo mundo copiar direitinho. Aí depois eu volto para lá. Vocês estão... Quem está com calor aqui? Alguém está com calor? Está todo mundo tranquilo? Vocês não imaginam que tem um ventilador quente aqui, ó, projetando. Um ventiladorzinho quente aqui. Então tá ali, ó, tomar iniciativa, força, poder da vontade. Antes de eu colocar os outros, quer ver como é fácil fazer o cruzamento? Se você está no ano 1, você tem 100 anos de idade. 100 anos de idade, qual é a força do seu ano? 1 mais 0 mais 0. É o 1. Então é o caminho da iluminação. Eu tenho que buscar a evolução, a minha progressão e ver se eu estou sendo próspero. E para eu conseguir isso, eu tenho que ter iniciativas. Buscar o poder da minha vontade projetado como força. Tudo que é contrário a isso, azara a energia do 1. Essa força sempre está presente em tudo que estiver ligado ao número 1. Quer ver a dica que eu dou? Você recebeu uma senha ali no INSS. Meio-dia, está tudo cheio. Aí o seu número é 1000. Mas... Não, olha, parece brincadeira que eu vou falar para vocês, mas funciona. Funciona. Você quer ver a fila não andar? É você agir contrário a essa energia. Você não poderia levar, sabendo que vai ter fila, você não poderia levar num livro, ou ter baixado no seu smartphone assuntos ligados à sua iluminação, sua evolução, seu progresso? Poderia ou não poderia? Sim. Você de repente não pode, com a sua força de vontade, naquela baita daquela fila, de repente tomar uma iniciativa diferenciada com a sua energia mental para fazer aquilo fluir, sabe aquele pensamento positivo? Essa fila vai fluir. Eu sou 1000, mas eu estou vendo que vai ali, o pessoal vai voltar do almoço, vai ter um monte de atendente. O número 1 é um número criador por excelência. Quer ver você azarar tudo? A sua força de vontade já está. Que saco, eu sou número 1000. Acho que nem hoje eu vou ser atendido. Para onde foi direcionada a sua vontade? Para ficar lá o dia inteiro. Você está criando isso. E olha que eu já percebi que isso funciona até em trânsito. Até em trânsito isso funciona. Presta atenção nessas dicas que eu estou dando. Você está conversando com alguém e você necessita uma determinada energia. Existe uma hora, existe um dia daquele acontecimento. Se você utilizar a energia, ela flui. Pensa nessas dicas iniciais que eu estou dando para vocês. Vamos entender agora a força da lei. A força da lei, o que ela representa? A força da lei, como princípio intermediário dessa tabela, ela representa a reflexão do que está sendo experienciado. Reflexão do que está sendo experienciado. Vamos entender isso. A lei representa uma fixação do aprendizado vivido. Uma fixação do aprendizado vivido. Quer ver como vocês vão entender a energia desses números agora de uma forma bem fácil? Aqui eu tive que escrever dessa forma para vocês meditarem comigo. Não é difícil. Você foi lá no INSS, você percebeu que sempre meio-dia está cheio, e você só tem esse horário, e você fala, eu não consigo, eu chego lá, e nunca dá certo, está sempre tudo cheio. O que você tem que fazer no dia seguinte? Ir no mesmo horário? Por quê?
Porque você fixou um valor da experiência vivida que lá está sempre cheio. Então aqui você poderia dizer, de uma certa forma, que a parte da causa é o futuro, a parte da lei é o presente, e aqui eu vou falar daqui a pouco, a parte do efeito é o passado. Quer ver como é fácil entender? Se você resolveu tomar uma iniciativa, você já sabe o resultado da sua iniciativa ou você vai para comprovar? Pensa comigo. Você não vai para comprovar? Então é uma energia do futuro. A energia da lei, olha como é o presente. Está acontecendo tal coisa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender com essa experiência, seja para o bem ou para o mal. Então esses números aqui, ó, é o aprendizado da energia presente da experiência que você está vivendo. Você não pode desperdiçar a experiência. Sabe qual é o maior erro aqui ligado a essa energia da lei? Você saber que você está errando, que você vai se dar mal, e você vai ali e persiste no erro. Nunca aconteceu isso com vocês? Olha a energia dos números que estavam regendo essa força. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando para vocês. Então a energia do presente. Agora aqui, olha essa galera aqui do efeito. Agora é fácil. A energia do efeito representa mãos à obra, reciclar o que não serve, e potencializar o que você quer. Por isso que você pode colocar uma energia do passado. Vou repetir. Mãos à obra, reciclar o que não serve e potencializar o que você quer. Essa é a energia do 3, do 6 e do 9. Olha como isso é fácil de entender. É o efeito. O efeito não é alguma coisa que já teve uma causa, já teve uma lei que regeu ele, que foi uma experiência, e ele aconteceu? Sim ou não? Sim. Então, com isso, o que você traz? Puxa, aconteceu isso. Então, você tem que, através de uma força pessoal sua, ver tudo que não serviu da experiência e tirar isso da sua vida. Para que exista espaço para que o novo surja. Porque se você ficar com o vaso cheio de coisas do passado ou energias de efeito que você já passou, e você não recicla, você fica remoendo essa energia, você nunca vai deixar o seu vaso vazio para receber novas forças dentro de você.